Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Danilo Moraes, estamos aqui para mais um podcast do Judá São João. Podcast que tem o intuito de fazer com que você tenha um relacionamento pessoal com o dono da igreja, que é Jesus Cristo. E nesse episódio nós temos um irmão muito querido aqui, ele também é pastor, agora está em Ribeirão Preto, já esteve no Rio de Janeiro, ele vai contar a história dele para a gente aqui. Flávio Manarelli. Tudo bem, Flávio? Tudo bom, tudo bom. Tudo bom a todos os ouvintes, né? Tudo bom a todo o pessoal da São João da Boa Vista. São João da Boa Vista. Eu não conhecia até te conhecer. E é isso aí, Danilo. É um prazer estar aqui, um prazer, né, falar aí com o pessoal do podcast, ver o que Deus pode acrescentar na vida, né, nas nossas aqui e nas dos ouvintes depois, né? Queria te agradecer, né? Porque eu sei que é corrido o seu dia a dia, teve que viajar até aqui, né? Eu sei que é bem corrida. Todo dia a dia de todo mundo tá bem corrido, né? E aí você pegar esse feriado, vir pra cá pra gravar com a gente. Eu não lembrava nem que era feriado. Eu só lembrei que era feriado, que foi ontem que eu falei com a minha esposa. Ontem ou anteontem que eu falei dia 2 é finado, é feriado, né? Sim. Porque depois que a gente trabalha mais fora do mercado do mundo assim, a gente não presta. A gente tem uma rádio, trabalha também um pouco fora do sistema. Assim. É, completamente. E agora assim, não está tão corrido como era no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tudo é corrido porque tudo é muito devagar para você chegar a algum lugar. Então, se você qualquer lugar que você vai, por exemplo, esse percurso que eu fiz aqui de 2 horas, eu não consigo atravessar o Rio de Janeiro. Às vezes eu tenho que sair de um bairro. Se o bairro for muito longe no Rio de Janeiro, eu vou levar essas 2 horas no trânsito. Tira o dia para fazer aquilo. São Paulo também, morei em São Paulo também, é um horror, né? Fazer reunião domiciliar à noite em São Paulo, você tinha sempre que sair com 2 horas de antecedência, no mínimo. Cidade grande tem esses problemas. Mas Flávio, vamos falar um pouquinho, vamos tentar resumir desde o comecinho lá, como é que era a infância do Flávio, da onde que é, já nasceu em berço cristão, não? Vamos tentar seguir essa linha assim para o pessoal entender a história tua. Eu nasci no Rio de Janeiro, na capital, né? Ah, você é do Rio de Janeiro mesmo. Do Rio de Janeiro. Eu achei que você estava lá, mas então você é nascido lá. Eu sou nascido de lá, sou nascido na capital, num bairro lá chamado Jacarepaguá, que é bem famoso, é um bairro grande, né? Depois de muitos anos, esse bairro foi subdividido em outros bairros e eu morava num bairro chamado Freguesia. Minha infância... a coisa que mais me marca da minha infância, assim, são 2 coisas assim. Era uma infância bem infância mesmo na minha época, né? Não tinha, é diferente de como eu crio meus filhos hoje, né? Meus filhos praticamente não tiveram infância. Eu tive muita infância, né? De tudo que é tipo de brincadeira. Mas eu não tinha pai, né? Se meu pai saiu de casa, eu tinha acho que 2 anos de idade. Nossa, bem novo. Então eu não lembro de ter pai dentro de casa. Então isso era uma referência que me faltava. Minha mãe tinha que trabalhar na rua, então a minha vida, na minha infância, adolescência, era eu e meu irmão dentro de casa, às vezes como empregado. Tenho um irmão mais velho, dessa mesma mãe. Certo. Eu tenho outros 2 irmãos, né? Um deles é o Eduardo, que está lá em Goiânia, que é presbítero lá de Aparecida hoje. Ele é filho do mesmo pai, mas de outra mãe. E então eu não tenho a referência de pai. Eu só fui ter referência de pai quando eu conheci Deus, né? Quando Deus se apresentou para mim. E na figura de pai eu comecei a entender um pouco o que era o pai por conta do número de correções que eu tomei, né? Sabe como é que é o sanguíneo? Ele só para no laço. Então, é mais ou menos assim, o que eu me lembro da minha infância é isso. A minha infância foi muito boa no sentido de que eu realmente brincava, não tinha preocupação com nada, né? Mesmo minha mãe não tendo marido e trabalhando fora, a gente não tinha essas preocupações que a gente tem hoje, né? Meu filho, como eu falei, meu filho com 12 anos tem preocupações que eu nunca tive. Sim. Mudou muito, né? Mudou muito, né? Antigamente, como diz assim, a moral humana ainda sustentava essa malignidade que tem hoje no mundo, né? Sim. A moral por mais que muitos pais fossem repressivos, havia uma certa moral que sustentava isso. E, por outro lado, claro, essa moral fez com que uma geração, depois da nossa, veio muito reprimida, né? Então, aflorou muita rebelião, né? Naquela época das músicas, do rock and roll.
Era muita opressão que eles estavam liberando ali, né? Sim. Muita revolta que eles liberaram. Então foi no Rio de Janeiro. Eu morei no Rio de Janeiro até 2006. Eu me casei em 1997. Se eu não posso errar, né? Pode errar, tá certo, né? 6 de dezembro de 1997 que eu me casei. Mas eu nunca gostei do Rio de Janeiro. Você sempre teve um... Eu sempre uma percepção de que ali não era meu lugar. Entendi. Mas aí, no caso, que nem você cresceu sem pai, teve algum momento assim que você ficou revoltado? E às vezes nem sabia que era por essa questão essa falta do pai na adolescência ali, começou a dar trabalho para tua mãe, alguma coisa? O que aflorou muito em mim era a rejeição. Eu tinha uma rejeição muito elevada, né? Que quando eu casei, isso apareceu, né? Assim, eu percebi, no caso, por conta do Espírito Santo, que me trouxe exatamente isso. Então eu tinha a carência afetiva foi o que mais me perturbou ao longo dos anos. Porque assim, eu não vi o meu pai sair de casa como o meu irmão viu. Então meu irmão tinha uma revolta. Sim, né? Ele desenvolveu uma revolta. Isso, eu não. Se você perguntar em que momento você lembra do seu pai em casa, eu falei, nunca, não lembro nenhum. 2 anos não tinha como. Não lembro de momento algum dele assim, em casa. A minha memória do meu pai já é me visitando, ou eu indo para casa dele para ficar ali o final de semana. É disso que eu lembro. Eu já, na minha cabeça, pai já é aquele cara que eu tinha que ir no final de semana para ficar com ele. Entendi. Não tinha. Sua mente já foi formada nesse sentido, assim. Isso, de alguma forma, Deus produziu o inverso dentro de mim. E quando eu conheci a Michelle, eu já conheci... A minha proposta para minha esposa era casar. Eu nunca ofereci para ela um namoro ou algo que não fosse para sempre. E isso, na verdade, que até ela diz até hoje, né? Que a encantou. Que ela se prendeu porque ela não via isso, a gente não via, né? Era difícil, né? Então, a ausência do meu pai me produziu dentro de mim o inverso, ou seja, eu não queria aquilo para mim. Então, eu já focava o relacionamento para casar. Família com o pai, com a mãe. Então, você vê que as coisas de Deus que Deus faz é uma loucura, né? Mas hoje que você percebe, né? Na época você não entende nada, né? Não entendia nada. Eu tinha muita carência afetiva. Estudo, né? Eu jogava toda a minha força para ter uma boa faculdade, para ser uma pessoa... Acho que a rejeição é muito isso, né? Você tem que achar formas de suprir aquele... É porque é um vazio, um vazio, né? É um vazio, como você não extravasa, como você faz uma introspecção. Então eu tinha uma curiosidade muito grande de saber quem é Deus, porque na minha cabeça Deus era uma figura que ficava lá em cima, olhando para baixo, rindo da gente. De barba branca. Assim. Achando graça do nosso sofrimento, entendeu? Então, a rejeição geralmente ela faz isso. Né? Por que aconteceu isso comigo? Uma vez eu tinha muito medo da morte. Uma vez eu perguntei para um amigo meu, ímpio, eu falei, você tem medo da morte? Ele falou, não. Eu falei, por quê? Porque depois que eu morri. E eu tinha uma curiosidade, eu não aceitava a morte. Eu achava, tipo assim, gente, hoje eu penso, né? Penso, logo existo, né? Sim. Se eu existo e morro e não existe nada depois, né? Deus deve ser um termo sacana, né? Sim. Porque ele me fez para eu pensar, para eu ter uma consciência de mim e depois isso perecer. Então, ele não pensou no pós, ele pensou em tudo agora, mas lá no pós ele esqueceu. Isso, quando eu conheci Cristo, que eu vi que ele venceu a morte, o nível de libertação que eu tive nesse aspecto foi muito grande. Porque quando meu avô faleceu, assim que eu conheci a Michelle, meses depois meu avô faleceu. Meu avô era o meu ídolo, assim, meio que substituindo a figura do pai natural ali, né? Meu avô era a pessoa que eu brincava, que eu estava sempre tão... E nem era meu avô de sangue, né? Ele foi meu avô de criação. Eu tinha uma paixão por ele. Quando ele morreu, acho que foi o único momento de revolta que eu tive com Deus, assim, porque eu não aceitava a morte da única pessoa assim, que eu tinha como exemplo. Na verdade, você depositou aquela confiança na pessoa, né? Então, esses são momentos marcantes que a gente tem de um passado, mas quando eu conheci Cristo, assim... Tudo ficou muito claro, muito nítido para mim, assim. E aí eu vi nessa questão da morte,
Não é que a gente perde o medo da morte. Eu passei uma experiência com a Covid, que eu fiquei no hospital 2 dias, né? Chegou a internar, então. Cheguei a internar com 50% do pulmão tomado. E nessa experiência da Covid, eu tive uma experiência muito forte nesse sentido, assim, porque eu sempre, depois que eu conheci Jesus, eu sempre bati banco e falei assim, eu não tenho mais medo da morte. Na verdade, eu não tenho medo da consequência da morte. Sim. E nessa experiência da Covid, o Espírito Santo claramente falou para mim assim, posso te recolher? E aí me deu um pânico, né? Falei, mas nós estamos na curva, nós estamos a 4 palmos do continente, né? Falta pouco para Jesus arrebatar a igreja. Mas me deu tipo assim, eu não queria ter a experiência da morte. Aí eu confessei tudo para Deus, falei, eu falo de bobo que sou, porque no fundo a gente tem um certo receio, né? A gente não tem mais medo do pós-morte, mas de passar um tempo, né, nesse período dormindo e não estando aqui. Acho que também tem a questão do instinto, né, de sobrevivência, né? As pessoas até têm estudos aí, né? O corpo ele está sempre reagindo a não querer morrer, né? E aí acho que também junta tudo isso, né, na hora. Eu sei que eu botei a cara no pó e falei, olha, senhor, a decisão é tua, né? Eu não tenho como evitar, mas eu não quero. Eu tenho uma família, eu quero, né? Eu quero ajudar, eu quero ver o Evangelho, eu quero ver Cristo reinar nessa terra e eu quero ver a Igreja Gloriosa se manifestar. E também tem um pouquinho desse receio, tipo, eu sei lá quanto tempo ainda eu vou ficar deitado, né, dormindo. Sim. Porque a gente acredita nas promessas, mas ninguém sabe realmente ali quanto tempo, né? Quanto tempo. Né? Você imagina, voltou para contar pra gente. Imagina Adão quando acordar, para ele talvez pareça só um segundo, né? Sim. O sono geralmente já mostra isso, né? Às vezes você dormiu 8 horas, parece que você acabou de fechar o olho, né? 2 minutinhos. Eu, do jeito que como eu sonho... Eu também sonho bastante. Como eu sonho, então eu tenho uma percepção de que é uns 2, 3 minutos, né? Eu não tenho aquela percepção do fechou o olho, abriu. Eu sei, eu conto, te conto, se você parar aqui, eu te conto o meu sonho de hoje, em 3 minutos eu conto tudo. Mas eu lembro, então para mim é quase um tempo de vida, né? Você está sonhando ali, né? Então esses momentos foram marcantes, assim, para mim, que eu tenho da minha infância, assim. Mas nem no mundo, assim, eu posso reclamar da infância que eu tive, porque foi muito boa. Muito boa, porque eu fui criança, fui realmente criança. Bom. Aproveitei, joguei bolinha de gude, triângulo. Tinha tudo na época. Não, a gente não tinha, joguei futebol de botão. Ninguém mais joga isso. Não. Você lembra disso, cara? Não, tá novo ainda. Mas aí no caso você comentou do casamento, né? Foi em 97, assim. Mas quando você casou, você já tinha conhecido o Senhor? Não. Foi antes, assim, o seu encontro com Jesus, assim? Meu encontro com Jesus foi depois que eu casei. Depois? Depois. Então, depois. Até casar, você tinha a tua vida, acreditava num Deus por causa de... Na verdade, eu esperava alguma coisa. Sim. A mãe da minha esposa, ela até frequentava, ela tinha umas... Eu não sei como explicar, porque antigamente a gente falava assim, recebia santo. Hoje eu não sei explicar como dizer isso, né? Mas ela tinha ela estava em casa, daqui a pouco vinha um troço, incorporava, aí era uma velha, era uma cigana, era uma sei das quantas, que depois a gente sabe o que é. E por muitos anos eu convivi com isso, mas eu não acreditava naquilo. Para mim aquilo era um golpe da mente, sei lá, alguma coisa. Até que um dia, um espírito desse, olhando para mim e para ela, disse assim, eu tenho que ir embora e nunca mais vou voltar, porque o homem de branco deu uma ordem para a gente se afastar de vocês. Falou assim? Falou exatamente assim. Tua sogra? Minha sogra. Com um espírito incorporado. Foi o espírito que falou, eu tenho que ir embora e nunca mais vou voltar, porque foi dada uma ordem do homem de branco para a gente se afastar de vocês. E eu não entendi nada, sabendo que era homem de branco. Sei lá que é homem de branco. Era um reitor, disse. Depois, por meio da minha própria sogra, que se converteu antes, foi a primeira. Deus trouxe ela primeiro. Por ela veio a Michele, minha esposa. Depois eu
Eu vim. Depois que a gente lembrou desse caso, a gente entendeu quem era o homem de branco. Isso levou, acho que deve ter levado mais ou menos, não sei se você me corrige, mas uns 2 anos. Depois dessa, digamos assim, dessa profecia aí, 2 anos vocês já estavam... Nesses 2 anos a minha sogra se converteu, a minha esposa se converteu e depois veio a minha conversão. Não tinha filhos ainda? Tinha. Já tinha. Eu já tinha a Fernanda e o Caio. Pequenininhos ali. E como é que foi? Isso foi 2003. 3. Fechou. 2003, tudo certo, né? 2003 eu me converti. Em 97 eu casei, em 2003 eu me converti. Tá. E essa conversão foi o quê? Foi através de um convite? No caso, você falou que ela começou primeiro, mas era uma igreja já específica? Era grupo familiar. Era um grupo familiar. Na casa da liderança do Rio de Janeiro naquela época. Do Rio de Janeiro. Ela foi. Michele estava mais sensível. Nós estávamos num momento muito difícil a ponto de se separar. Entendi. E eu não aceitava isso, ela também não, por conta daquelas promessas que a gente tinha feito lá no passado, né? Mas o nível de discussão que a gente tinha era muito grande. Então, ela foi primeiro. Eu me lembro, até conto isso, eu me lembro que eu fui a São Paulo me aconselhar com um cara que eu estava no 3º casamento. E eu falei, Zé, tô pensando em me separar. Ele falou, não faz isso não. É muita burrice. Eu estou no 3º casamento e eu não aconselho isso para ninguém. Foi o primeiro freio que Deus me deu. Sim. Ali. Eu me lembro disso até hoje, assim. Aí depois veio desemprego, morar com mãe, tudo Deus já me apertando o laço. E ela frequentava, mas foi rápido, assim. Ela frequentou o grupo familiar. Eu acho que eu levei uns 2 meses, 3 meses para me converter. Aí a minha conversão foi mais pelo testemunho dela, porque ela primeiro passou um tempo querendo pregar para mim. Aquilo me irritava. Geralmente... Dei muito fora nela, gente. Como é que esse negócio de Bíblia aqui, não? Não. Falei, vou virar crente. Tá louco. Não. Quando ela disse que se converteu, eu falei, agora a separação é certa, né? Porque na minha cabeça, eu falei, agora essa mulher não corta mais o cabelo do braço. Aquelas coisas vindo na nossa cabeça, né? O preconceito que todo mundo tem, quase. Né? Aí ela se converteu, passou uns 3 meses, ela mudou. Ela começou a mudar. Minha esposa era daquela que eu chegava em casa cansado e ela falava, a comida está no fogão, se vira. Ela não considerava que eu chegava cansado, mas ela, tipo, a gente já estava... Pega lá, se quiser. Se vira. Não liga para algum lugar aí. Aí, de repente, eu comecei a chegar em casa, o prato na mesa. Eu falei, não é possível, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada que não está certa. Eu queria bater boca com ela, ela não discutia comigo. Ela calada ficava. Onde é que levaram a minha esposa? Aí, o que eu fiz? Como é que Deus me convenceu a eu ir na primeira reunião? Ela escutava as mensagens, sabe essas mensagens de rádio de 5 minutos? Pai nosso que está no céu. Ela botava em casa antes de dormir. Uma música de fundo, assim. E eu deitava para dormir, e escutava junto com ela. Ficava ali escutando, e aquilo ali. E numa das mensagens, o ministro, na época, falou sobre propósito e potencial. Eu me lembro até hoje, assim, se você veio nessa vida e você não sabe o que você está fazendo aqui, você deve ser o homem mais infeliz que tem. Essa semana eu fui descobrir que é a mensagem 238 dos programas de rádio. E aquilo era exatamente o que eu queria saber. O que eu tinha vindo fazer aqui, nessa terra, que eu não sabia. Não estava sem sentido. Eu casava, não tinha sentido. Eu casei, não tinha sentido. Eu fiz faculdade, não tinha sentido. Filho não tinha sentido. Profissão não tinha sentido. Nada tinha sentido para mim. E aí ele lançou isso no CD. Quando eu fui na primeira reunião, e o Sérgio estava lá. Foi num dia que o Sérgio estava no Rio de Janeiro. Até o pessoal, o Sérgio é a liderança, né, da igreja aqui. Mas vocês vão conhecer ele também daqui a pouco. Isso, o ministro Sérgio estava lá. E ele me lança... Primeiro eu dormi, né? Eu cheguei no grupo familiar, sentei no sofá. Aquilo para mim era chato demais. E eu peguei e dormi. Paguei. Quando eu acordei, ele ia começar a compartilhar uma palavra. E ele me falou a mesma coisa. Ele começa a falar sobre propósito.
A primeira mensagem que chegou na minha cabeça assim, ó, malandro. A Michele bateu com ele. Conversou, falou alguma coisa, deu a dica. Só que naquele momento, aí eu acho que ali já o Espírito Santo me disse assim, né, que eu nunca contei para ela que aquela mensagem tinha me tocado. Eu nunca disse para ela assim, Michele, bota essa mensagem de novo aí que eu quero ouvir de novo. Nunca. Eu ficava calado, eu ficava escutando calado. Ali me veio a primeira intriga de tipo assim, isso não é normal. Porque eu não falei para Michele que essa mensagem que ela botou num CD era aquilo que respondia a minha vida, né? Sim. E ali eu comecei a ficar encucado com aquilo assim. Eu falei, não tá normal. Não tá normal. Isso aí não é uma coisa normal, pô. Aí ele foi embora do Rio de Janeiro, eu fiquei mais acho que umas 2 semanas só tendo pesadelo. Pesadelo, mas era um pesadelo atrás do outro. Eu sonhava que enforcava minha filha. Eu sonhava que tinha uma cobra que laçava eles, eu tentava tirar e não conseguia. Até que então eu pedi socorro, porque eu não aguentava mais. Né? Eu vi um dia, eu me lembro até hoje, que eu acordei assustado, olhei para ela e falei assim, eu preciso de ajuda, não estou aguentando mais. Aí ela falou, procura o irmão lá, ver se ele pode te ajudar. Aí eu me aproximei. Que era a liderança do grupo. Que era a liderança lá. Aí eu me aproximei, aí ele fez a oração do novo nascimento comigo. Naquele dia que ele fez a oração do... Às vezes as pessoas não dão valor, né, a essa questão da oração do novo nascimento. Acham que é algo mecânico só, né? Fazer uma oração, né? Eu não sei, porque eu depositei muita esperança naquela oração. Eu realmente queria mudar minha vida. Quando eu fiz a oração do novo nascimento, eu estava carregado de esperança. E aquilo ali mudou, daquele dia em diante, a minha vida. Virou a chave. Mas virou uma chave muito grande na minha vida. Eu era muito cético em relação ao mundo espiritual. Mas muito. Se você falasse do mundo... acredito em Deus? Acredito. É meio óbvio, né? Acreditar em Deus, né? Ver tudo isso. Até o diabo coisa tem, né? Mas mundo espiritual, assim, você acredita no sobrenatural? Eu dizia, não acredito. Para mim é tudo coisa da mente humana. Sim. Nesse dia que eu fiz a oração do novo nascimento, Michele até foi lá em casa e eu me lembro que às 5 da manhã a casa tremeu do alicerce até... Foi um tremor assim que eu até olhei, ela estava lá em casa, eu falei, tu sentiu isso? Ela falou, ela estava com os olhos bugalhados assim. Eu falei, tu viu isso? Ela falou, vi. A casa tremeu, foi tremendo, daqui a pouco não parou. Depois da oração. No mesmo dia que eu fiz a oração. Fiz a oração, tipo, sei lá, 6 horas da tarde, fui para casa, tive uma experiência com a minha mãe ali, uma experiência até com a liderança. Quando ele fez a oração, que eu fui embora para casa, ele falou assim, você vai chegar em casa hoje, você vai ter uma grande experiência com a tua mãe. Ele nem sabia. Ele nem sabia de nada. E aí eu fui para casa assim, minha mãe chegou e falou, meu filho, tá tudo bem? Eu falei, eu te amo, mãe. E ela me abraçou. Minha mãe nunca tinha me abraçado. E ali eu tive uma experiência afetiva, sabe? Sim. Parecia que era Deus me abraçando, dizendo assim, eu tô aqui contigo agora. Eu agora tô aqui para resolver todos os teus problemas, todas as tuas dificuldades. E eu sentia essa segurança. Eu passei a sentir essa segurança de que tinha um pai agora que cuidava de mim. É uma certeza, uma coisa que é o inverso daquilo que eu tinha no mundo, entende? Completamente contrário. A insegurança do mundo, o medo do amanhã. Vai faltar. Não, mas virou completo. Se eu tenho que ser alguém, o que eu vou ser? É a faculdade, e o trabalho, e as finanças, e o dinheiro. Será que eu vou ter dinheiro? Cessou completamente na minha vida, assim, ó. Não é que a gente perde a insegurança por completo, né? Mas eu agora, por mais que passe dificuldade, eu tenho a convicção que tem um Deus dizendo para mim assim, é só consertar isso aqui, te apruma comigo, que eu resolvo o teu problema. E daquele dia em diante, eu tenho uma experiência, se deixar, a gente vai até amanhã. Vai lá. Eu tive uma experiência com ela. Ela teve uma experiência e ela passou por um rio. Você vê como é que eu lembro, né?
ela passou por um rio e viu uma garça no rio. Garça! E ela parou, ficou observando aquela garça. Foi embora, era um dia de grupo familiar. Chegou no grupo familiar, ela contou essa experiência para a liderança falou para ela assim, olha, volta lá que a garça vai falar contigo. Ela voltou para casa, né? Não voltou para o Rio, ela voltou para casa e contou para mim, falou assim, olha, amanhã eu vou lá que o... E a gente tinha essa convicção, a gente acreditava no que ele falava. Ele disse que a garça vai falar comigo. Eu falei, pô, maravilha, né? Não, né? Acordei, botei uma roupa, falei, vou lá nessa garça. A garça vai dar um rasante, escrever Jesus no céu. Imaginou tudo. Gente, eu tava pensando nesse nível, né? Eu falei assim, a garça vai vir dar um rasante, soltando fumaça branca, escrever eu sou o Senhor, Jesus, né? E fui. Fomos para lá procurar a garça no Rio, nada de garça, não tinha garça. Vamos embora. Não tinha garça. Garça não apareceu. Passou 1 ou 2 dias, ela voltou, foi no grupo familiar, aquela liderança falou assim, ó, a garça falou com você por meio da boca do teu marido quando vocês foram embora. Olha. Aí ela voltou e falou, o que você falou para mim? Eu falei, não lembro o que comi ontem, né? Vou lembrar? Não lembro. E aí, ela sempre dormiu mais cedo, né? Eu me deitei e ali eu acho que foi a primeira oração que eu fiz, assim, sincera para Deus. Eu falei, Deus, se realmente é importante que eu lembre, né? Faz lembrar. Me faz lembrar. E dormir. E quando eu acordei, eu antes de abrir o olho, a garça estava em pé na minha frente, assim, ó. Eu de olhos fechados, né? Tipo, uns sonhos. Sim. Mas eu estava consciente, eu sabia que eu estava na cama. Eu sabia que aquilo era uma visão. A garça estava na minha frente, né? E ela disse para mim, não com a boca, né? No meu pensamento, ela falou assim: se você esquecer de mim, eu esquecerei de você. E aí eu acordei e falei, Michele, lembrei. Quando a gente saiu, eu falei assim, vamos embora que a garça esqueceu de você. Aí ela começou a chorar. E aí era um recado de Deus para ela, né? Porque quando eu fui para Jesus, ela se deu por conformada e começou a arrefecer na fé. Porque ela estabeleceu uma meta de que eu era o alvo, né? Então, meu marido se converteu, agora não tem mais salvação individual. Tá bom agora tá tudo certo. Acabou. Cumpriu o objetivo. Cumpriu o objetivo. E aí Deus estava dizendo um recado para ela assim, ó, não é assim. Se você esquecer de mim, eu vou esquecer de você. E a experiência de ver a garça e lembrar o que eu falei, aquilo me marcou muito. E aí eu falei, cara, existe um mundo sobrenatural. Existe algo sobrenatural que realmente... E Deus está nessa jogada aí. E ele faz de uma forma, né, assim, estranha, mas eu acho que no mundo espiritual é uma forma que é preciso fazer para nem uma garça. Era para mim aqui, tipo assim, né, uma coisa, porque assim, a gente fala às vezes para as pessoas, não, eu tive um sonho, geralmente a interpretação desse sonho, às vezes é nada a ver daquilo que sonhou. Com Deus, geralmente ele faz esse tipo de coisa. Eu acho que ele, não sei se é um drible no mundo espiritual para que as trevas não consigam interferir, né? Ele faz uma coisa meio estranha, né? E muito pessoal, né? Sim. Então, a partir daquele momento, eu tive muitas experiências sobrenaturais. Hoje eu vejo assim as pessoas recém-chegadas na vida da igreja, elas não têm muitas experiências assim. Aquele período de noivado, sabe que Jesus falou assim, olha, eles não precisam jejuar enquanto o noivo está próximo dele, né? Normalmente as pessoas têm um período de noivado ali em que Deus se apresenta, né? Eu até brinco assim, tudo que eu pedi Deus me deu. Eu esqueci de pedir dinheiro. Danilo, tudo que eu pedia Deus me dava. Até um dia que cessou e eu entendi que Deus falou assim, agora acabou a brincadeira, assim, tipo, você já viu, você sabe que eu existo e agora eu vou te mostrar o meu lado pai de correção. E também foram anos, mais de 7 anos, assim, até Deus aprumar minha vida e me corrigir na maioria das áreas, foi para mais de 7 anos. Aí eu aí eu saí do Rio de Janeiro, fui morar em São Paulo para aprender a depender dele.
porque eu dependia muito de avó, de mãe. Então, se eu tinha uma dificuldade financeira, eu sabia que tinha alguém que ia suprir a minha necessidade. Então, eu me alicerçava nisso. O que Deus fez? Vamos para São Paulo. E aí, pede para quem agora? Aí, quando faltava, eu tinha que botar o joelho no chão e falar, Senhor, me dá uma direção. E aí, passei a ter experiências nesse sentido. Que aí Deus vinha com a provisão. Ora era de um jeito, ora era do outro, ora era um irmão que vinha me ajudar, ora era um negócio que ele me iluminava, dizia assim, ó, faz, investe aqui, faz ali. Até para trocar de emprego, eu tive experiência lá em São Paulo. Então ali eu tinha o período da correção, né? Se eu fazer alguma coisa errada, pum. Mas ao mesmo tempo Deus começou a me mostrar o que é depender dele. E isso se consolidou realmente em Barueri. Quando eu fui para Barueri, passei fome, passei necessidade, passei tudo tipo. Você foi a trabalho? Fui a trabalho, é. Entendi. Eu fui ser gerente de uma... Eu fui para um e-commerce, fui trabalhar com e-commerce. Eu era consultor de TI numa empresa. Deus falou para eu sair dali. E aí um belo dia ele falou, olha, vai lá e pede emprego para aquele cara. Eu falei, como assim? Como é que eu vou lá e dizer, quero trabalhar para ti porque Deus mandou? Aí Deus me deu, né, uma estratégia, eu fui lá, conversei com ele. Ele era recém-chegado na igreja, mas ele era dono de uma empresa. Ali passei grande experiência em Barueri também, mas foram experiências assim de muita escassez, assim, ó. Porque a empresa não pagava salário atrasado, e eu orava e Deus não deixava eu sair da Barueri. Eu falava assim, mas olha só como é que tá, ele não sai daí. Eu não acabei o que eu tenho para fazer ainda. E passei, dali nasceu ainda que a figueira não floresça. Nasceu num dia que eu não estava mais suportando, falei, eu não aguento mais. Senhor. Eu não sei que assim que eu estou fazendo de errado. Aí eu abri a Bíblia aleatoriamente, caiu Abacuque 3. Aí, ainda que a figueira não floresça, nem a vide dê os seus frutos, mesmo assim eu te louvarei. Eu falei, tá aí meu erro. Eu só estou reclamando, só estou murmurando. O Senhor tirou tudo de mim e eu estou reclamando em vez de te agradecer. Aí a minha mente deu um estalo para cá. Eu falei assim, a partir de hoje eu vou te louvar mesmo na escassez. Mas Danilo, deu uns 2 meses, Deus permitiu que eu saísse da empresa, recebi uma rescisão, na época eu era milionária, assim, tipo assim, porque eu era PJ tinha esperança de sair com a mão na frente e outra atrás, né? Sim. Eu fui no PJ da empresa que saí com rescisão. Tudo da mão de Deus. Tudo da mão de Deus. Deus. Aí você estava em São Paulo. Eu já estava em Barueri. Rio, São Paulo capital, Barueri. Aí, depois de toda essa experiência em Barueri, né, a igreja nasceu em Barueri, lá. Aí um belo dia o senhor falou, volta para o Rio de Janeiro. Aí entrei em conflito com Deus. Falei, não. Tá. Voltar para lá. Tudo isso, menos voltar para o Rio de Janeiro. Mas o convencimento foi tão forte assim que eu falei, eu olhei para ela e falei, temos que voltar. Aí ela falou, não, eu não quero. Eu falei, eu também não quero, mas o homem está dizendo que é para voltar. O senhor está dizendo que é para voltar. E é para voltar agora. Eu pedi demissão, estava numa empresa lá de call center, ganhando tubos de dinheiro. E o senhor falou assim, eu vou acabar com essa empresa, tu tem que sair daí agora. É aqui em São Paulo. Uma coisa que vem na tua mente, assim, uma sensação, uma percepção. É muito com sonho, né? Eu tive um sonho que o prédio dessa empresa que eu trabalhava, o último andar caía no chão e destruía muitas pessoas que estavam lá embaixo. Aí eu entendi. O senhor falou, eu vou julgar, porque era um crente que era o líder, né? Ele era líder da igreja de São Paulo e era dono dessa empresa. E ele já estava andando fora dos caminhos. E o senhor falou, se tu não sair daí, tu vai colher isso aí. E eu quero que tu volte para o Rio de Janeiro. E aí eu saí dali e me ofereceram um emprego para ganhar um tubo de dinheiro, mas eu já via que era o inimigo fazendo isso, né? E aí voltei para o Rio de Janeiro. Voltei para o Rio de Janeiro, falei para a Michele, não conta para o Sérgio que nós estamos no Rio de Janeiro, porque eu quero ver o que Deus tem aqui e ir embora. Foi uma coisa que nada. O homem descobriu que eu estava aqui. Só mandou um recado assim, ó. Eu me lembro até hoje, ele mandou um recado pelo Skype. Assim, ó. Deus diz que o irmão é presbítero do Rio de Janeiro. Eu falei, meu Deus do céu. Eu ia até perguntar, o irmão não era
Só congregava, aí que foi... Eu voltei do Rio, voltei pro Rio, e aí eles o povo de lá me apresentou, nós temos uma listinha de oração, quer fazer? Eu falei, me dá aí. Item 1, que Deus levante um presbítero. Tem como riscar? Quando eu vi o item 1, dentro de mim, veio aquele temor assim, é você. Eu falei, mas eu não, cara, eu não quero ser presbítero de nada, não quero ser liderança de nada, tenho horror a liderar. Eu gosto da minha vida independente, sabe? Ter a minha vida, ter que influenciar ninguém. Eu sou um péssimo exemplo para as pessoas. Como é que eu vou ser um líder? Esse era o meu parâmetro. Sim. Mas com Deus é diferente. Aí eu costumo brincar assim, que se Deus fosse um gerente de RH, ele pega nessa aqui, ó. Depressivo, problemas, não sei o quê. É isso aqui que eu quero. Pode contratar. Hoje no mundo não, tem que ter pós-graduação, não sei o quê, aí faz recrutamento e tal. Deus, não, esse aqui tá bem, é esse aqui que eu quero. Eu passei essa experiência em Barueri, quando eu estava trabalhando, eu tinha que recrutar um estagiário. Falei, me dá os currículos. O senhor falou assim, currículo? Eu vou te dizer quem é. Aí eu, claro, peguei os currículos, nem olhei os currículos, né? A pessoa vinha, eu estava orando, não é esse. Tipo Samuel e... Tipo, nossa, veio uma menina, tipo assim, eu nunca contrataria aquela menina. Ele falou, é essa aí. Aí ela veio, aí ela contou, né, a experiência que ela passou numa denominação, que ela tinha pecado, e aí foi exposta ao ridículo, né? Aí a gente teve que trabalhar tudo aquilo ali, isso tudo dentro da empresa, né? Eu fazia um apacentamento dentro da empresa lá em Barueri. Isso que as pessoas às vezes não entendem, Deus não está preocupado com o natural, né? Ele pode contratar, ele está preocupado com aquela alma, né? É isso aí. Contrata ela, que o problema dela é a alma que eu quero ajudar. Ele trabalha, vai trabalhar, vai fazer, tem que fazer, né? Tudo, mas às vezes se preocupa com o natural, mas Deus não está. E outra coisa, a visão que se tem da igreja, assim, ela não ficou na igreja, não congregou comigo, mas ela precisava de uma restauração. Sim. Ela foi muito humilhada na denominação que ela estava, porque ela cometeu algo, né, um pecado, vamos dizer assim, e lá botava ela na caixinha e ninguém tinha pecado lá, falava, vamos... Não, é ela aí. E na igreja que ela congregava era assim mesmo, tipo assim, você fica ali, tipo, sentado naquele banco, e era desse jeito. Eu já ouvi falar. E ela saiu da igreja, abandonou tudo, porque ela não suportou isso. E aí a gente tem que trabalhar, pegar a Bíblia, mostrar, não é assim, né? Jesus não tem nada a ver com isso, ele não é o culpado disso, que o homem faz. Na verdade, Deus se utilizou de você ali para começar uma nova caminhada com ela, né? Porque ela dali ela ia... E para mim amadurecer também, eu não sabia o que viria. Sim. Então ele já estava ali me preparando para um trabalho de apacentamento. Então eu não sabia disso, ele já estava aperfeiçoando o ministério, né? Então, quando eu cheguei no Rio, que eu fui convocado para presbitério, aí eu falei, mas tudo era para chegar aqui. Tudo, né? Tudo era para chegar aqui. E aí fiquei no Rio, fiquei no Rio, aí depois me mudei para Angra, voltei para Barueri, para montar... Já como presbítero. Como presbítero. Voltei para Barueri para montar a Editora Vento Sul, versão, né, antes dessa, né? Aí já era galpão, já era para montar uma estrutura bem maior, né? Assim, o princípio da editora que é hoje foi 2000 e quando? 2015. Mas fiquei um ano em Barueri e voltei para o Rio. Mas eu queria ficar em Barueri. Foi quando o Ronald foi... Ah, sim. Quando o Ronald foi chamado para ser presbítero, eu estava lá como presbítero do Rio. Eu lembro. Aí no primeiro encontro. Eu queria ter ficado em Barueri. Mas Deus escolheu o Ronald, graças a Deus. Depois que eu vi o tamanho da dificuldade, voltei para o Rio de Janeiro. Fiquei lá. Aí fiquei lá até 2022, né? Minha mãe faleceu. Voltei para Barueri para cumprir essa honra teu pai e tua mãe. Eu e Michele, assim,
ela não sei como é que ela enxerga isso, mas eu nunca tinha vivido o honra pai e mãe. Então eu voltei, foi muita luta, eu voltei para morar na casa dela, passamos tanta dificuldade, Michele foi espamada até o zóio chorar, passamos tudo que é tipo de dificuldade para amadurecer. E aí quando foi 2022, 2024, eu acordei às 3 horas da manhã, Deus falando, agora você pode pedir para ir embora. E aí você veio para Ribeirão. Abriu o mapa, abriu, eu falei, então eu vou para onde? O senhor falou, você abre o mapa no interior de São Paulo. Aí eu peguei o Google Maps e fiz assim, ó, apareceu Ribeirão Preto. Foi assim. Foi assim. Ribeirão Preto. Aí eu dei uma olhada, tinha Bauru embaixo, Presidente Prudente, né? Falei, será que é Ribeirão Preto mesmo? Aí acordei de manhã, orei, conversei com ele, falei assim, olha, acho que o senhor está dando autorização para a gente ir embora. Aí colocamos em oração. Quando foi uns 2 dias depois, eu fui com a Michele num shopping, sei lá, não me lembro o que tinha que fazer, sentamos para tomar um café aqui, meu telefone aqui assim, ó, perdão, meu telefone estava aqui. E esse é o nível de distância da insegurança. Aqui tu já é roubado. Sim. A moça veio atender a gente no café e ela brincou e falou assim, você gosta do seu telefone? Eu falei, gosto, por quê? Ela falou, ele está tão distante, né, que você sabe que podem roubar aí, né? Bem tranquilo o ambiente. E dentro de um shopping. Aí eu ri para ela assim, falei, é verdade. Eu falei assim, é que a gente viaja tanto para o Rio Grande do Sul que a gente nem pensa nessas coisas, até esquece. Ela falou assim, vocês são do Rio, vocês são do Sul? Eu falei, nós somos do Rio, mas que a gente viaja muito para o Sul. Mas a gente sempre pede a Deus assim, uma cidade para morar. Ela falou assim, você quer uma cidade para morar? Um lugar assim? Ribeirão Preto. Ela abriu uns olhos desse tamanho assim, ó. Eu falei, é Deus. Ribeirão, totalmente aleatório, né? Ela falou, Ribeirão Preto é uma cidade maravilhosa para morar. É claro que, às vezes, a gente também entra uma carga, né? De tipo assim, uma cidade boa para morar, vou para lá. Você pega o natural, né? Cidade boa, boa renda, boa qualidade de vida. Mas não adianta, porque hoje Deus trabalha outra área da minha vida, assim, né? Eu estou começando a enxergar mais aquilo que Ele quer. Que é um trabalho de novo, de picareta, de começar uma obra. Eu vou dizer assim, se eu tivesse preferências, eu preferia sempre, como meu plano lá atrás era ficar 3 anos numa cidade, ir embora para outra cidade, embora para outra cidade. Isso era o que eu tinha planejado. Sim. Então, vir para Ribeirão Preto, para mim, era uma alegria natural e espiritual, porque eu sei que Deus estava me dando algo, né, que eu quero, mas que Ele também quer. Então, eu acho que aí é o ponto, né? Essa testificação de fazer algo que Deus quer. Acho que... eu fui para o Rio, Ele querendo e eu não. E nunca fui infeliz por conta disso. Ele prepara tudo também. Nunca briguei com Deus por conta disso. Eu tinha as minhas insatisfações. E Deus sabia. Eu não podia deixar minha filha de 16 anos andar na rua sozinha. Porque se o comando vermelho pega... mas Deus protege. Ele protege os prudentes. Sim. E os obedientes. Coisa que talvez eu não seja muito. Então eu tinha um certo receio, tipo assim, eu sei que Deus cuida, né, Senhor? Mas e na cabeça dela? E na cabeça do meu mais novo? Eles não têm um caráter formado ainda. Para eles era um absurdo morar, para o meu mais novo era um absurdo morar no Rio de Janeiro. Ele não entendia como eu aceitava aquilo. Ele falou, por que você não vai embora? Vamos embora do Rio de Janeiro. Eu falei, meu filho, não é assim. Eu saio daqui sem uma autorização de Deus, no outro lugar vai ser pior, por melhor que ele seja. Verdade. E aí Deus conciliou, eu coloquei muito em oração, falei, Senhor, olha o meu filho, eu sei que o Senhor cuida dele, mas ele é assim, assim, assim. E foi coisa de 1 ano e pouquinho, Deus me chamou de madrugada e falou, pode pedir que eu vou te mostrar para onde você vai. Aí eu comecei a orar, eram 3 horas da manhã, passou, sei lá, um tempo orando, me veio isso na cabeça, interior de São Paulo. Porque eu tinha o nascimento do Matias, meu neto, né, que de repente me empurrava para o Rio Grande do Sul.
Sim. Então, na minha oração, eu tinha que dizer, Senhor, eu não quero que seja nada da minha vontade, mas tem o meu neto que acabou de nascer, eu não quero ir para o Rio Grande do Sul por conta disso. Tem o meu filho em Florianópolis, eu também não quero descer para Santa Catarina por conta disso. Tudo isso eu tive que colocar diante do Senhor e soltar. Assim, olha, que seja a sua escolha. Aí o Senhor falou, abre o mapa no interior de São Paulo. Aí eu fiz assim, no Google Maps, assim, ó. Ribeirão Preto. E aí pediu a testificação. Coincidência, porque sempre a carne coincidência, abriu aqui. A gente fica naquela, tipo, fazer um urutumim, abre qualquer lugar, aí tu passa a mão na Bíblia, abre, aí lê, não é de Deus, foi sem querer isso aqui, não é o que eu quero ouvir, né? É verdade. E aí estamos há 3 meses em Ribeirão Preto. Assim, e quando eu conto para as pessoas ficam encantadas. Hoje nós temos um grupo lá com 2 pessoas, e como elas agradecem a Deus, elas falam assim, nós somos muito gratos a Deus, porque Deus mandou uma pessoa para nos ensinar uma verdade. Olha, porque eu não suporto mais o que eu estou ouvindo aí. Eu não aguento o que eu estou ouvindo aí. E isso foi no estalo, assim, ó. A gente tentou entrar no apartamento, o apartamento estava bloqueado porque a porta teve que ser arrombada. No dia que eu cheguei um pouco mais tarde, chegou a mudança. Quando eu cheguei, a mudança estava do lado de fora. O cara falou, olha, a porta não abre. Chama chaveiro. Chamamos um chaveiro, arrombamos a porta. Entramos no apartamento, estava um caos, Danilo. Tudo que a gente viu pela fotografia não era nada daquilo assim. O apartamento é bom. É belo. Estava meio largado, assim. O cara furou a parede, aí na hora de sair, a parede é azul, passou uma massa branca, nem lixou. Então estava nesse nível. Pra gente foi um susto. Mas estamos aqui por conta de Deus, né? Aí me entra a síndica do prédio. Vocês estão precisando de alguma ajuda? Eu fiquei sabendo que vocês precisaram arrombar a porta. Falei, não, já está tudo certo aqui, tudo bem. Ela viu a Vitória com uma Bíblia na mão, ela falou, vocês são da fé? Somos. E aí, vocês congregam onde? Aí eu tive que explicar, né, com o grupo familiar e tudo mais. Ela falou assim, então nós vamos começar aqui no prédio. Deus preparou tudo. Nós vamos começar aqui no prédio. Vamos fazer lá embaixo, porque ela é alérgica a gato, eu tenho um gato. Ela falou, tudo, né? Teu gato é de Deus. Deus usa tudo. Ela falou, vou reservar o salão. Ela desceu, falou, reservei o salão. Daqui a pouco ela mandou outra mensagem. Reservei por 3 meses o salão. Um anunciador, assinatura, 300... Gente, no Rio de Janeiro você não consegue fazer isso. As pessoas não querem isso. Eu não conseguia alugar um auditório para fazer o culto, porque os auditórios não aceitam mais fazer reunião religiosa. Acredito. Ela chegou e falou assim, vamos fazer. Aí falou, aluguei por 3 meses. Aí, né, começamos a reunião. Teve uma experiência, acho que tem mês passado, começou o calor. Vamos ligar o ar. Ligar o ar tem que pagar. Tudo bem. Não vou fazer reunião no calor. Ela falou, não, tá bom. Aí depois ela falou, vamos ratear, é R$100 o aluguel, o dia. Tudo bem, a gente divide aqui, vai dar 30 pila para cada um. Aí ela foi conversar com a subsíndica. A subsíndica falou, não, eles estão fazendo um bem pro condomínio. Ele não tem que pagar nada. Glória a Deus! Aí você vê assim, as pessoas querem, as pessoas entendem, é uma outra mentalidade diferente. E aqui Deus agora está assim, trabalhando outras áreas, né? Assim, completamente diferente do Rio de Janeiro, mas a gente vê os bloqueios, eu tenho visto muita pessoa de outras congregações, né? Tem muito cristão em Ribeirão Preto, então para ele ser cristão é uma coisa muito comum. Sim. Né? Mas uma doutrina pura, para eles tudo é puro. Entendi. Né? Então, tenho lidado com gente da congregação A, da congregação B, mas eles são super amáveis, são super receptivos, né? E abraçam aquela causa realmente do cristianismo dentro daquilo que eles conhecem. Assim. Entendi. Mas que bênção. Acho que assim, a sua história mostrou
até me edificou bastante, porque tem muitas coisas que você foi falando e foi parecido comigo em alguns momentos, né? A Priscila veio primeiro também, e a gente tava para se separar também, assim, na verdade, era Deus já, porque eu não sei nem por que a gente ainda tava junto, né? E aí ela foi lá quando o trabalho chegou em Espírito Santo do Pinhal, e aí ela foi uns 2 cultos, e eu tinha muito preconceito, assim, não, negócio de lá, vai começar a gritar, cair gente pro lado, aquela coisa. Exatamente a mesma coisa. Aí ela foi 2 cultos assim, acho que foi 2 cultos, um grupo, lá já começou com culto. E aí eu vi uma mudança nela, assim, que só quem convive percebe. Principalmente aqui, esse semblante, essas coisas assim, a gente consegue perceber, peraí, tá diferente isso aí, né? E aí teve um dia que eu falei, tô aguentando mais, vou lá ver como é que é isso aí. Aí você põe o preconceito debaixo do braço. Tá humilhado? Tá humilhado, pior, não tem como ficar. E aí eu fui lá, eu sentei na igreja lá, o Marcos, né, era o pastor. E eu todo ressabiado, não, agora vai pedir o dinheiro, agora que vai... E eu fui já. E não aconteceu nada disso, foi lá um culto super tranquilo, pregou a palavra, nem lembro que palavra que foi, mas eu senti na hora, assim, é isso aqui. Não sabia o que era ainda, né, mas é isso aqui que eu tô precisando. Fecha alguma coisa lá dentro, não sei, dá uma conexão, assim, é isso. Aí eu comecei a frequentar mais, indo, lógico, aos poucos e tudo. E aí, estamos aí, né? Deu no que deu, né? Deu no que deu. Exatamente. Quando ela me chamou para ir numa reunião, a minha frase para ela foi assim, eu vou lá ver quem são esses malandros. Marrento da vida. E lá eu caí de joelho. Foi assim uma coisa que... A gente está contando para vocês isso, que às vezes você, né, tem esse mesmo preconceito, você tem essa mesma... passe por essa mesma situação, vá em algum lugar, leia a palavra de Deus, Deus vai falar no teu coração, como falou no coração do nosso irmão aqui, falou no meu, de tantos que a gente conhece. E assim, qualquer coisa liga pro Danilo. Né? E eu comecei lendo a Bíblia, Danilo. Eu fui numa reunião, mas eu não tinha essa coisa de... Nunca pensei disso. É lá o local. Não, lá era uma alegria estar. Sim. Eu já via eles como meus irmãos, assim, ó. Mas eu grudei na Bíblia. Também. Falei, bom, é aqui o negócio. É aqui que eu tenho a resposta. Então eu grudei na palavra e fui. E me aprofundei. E li o Novo Testamento. Eu li acho que 2 a 3 horas por dia. Eu estava desempregado também, né? Eu estava bem quebradinho. Bastante tempo. Até a minha experiência de emprego foi muita coisa, assim, ó. Realmente, uma vez eu falei, Deus, acho que eu vou escrever um livro para mim. Isso foi não. Não vai não. Quer aparecer, não? Fazer uma série. Danilo, eu tive muita experiência. E eu, às vezes, tem uma oração que eu faço periodicamente, é porque Deus dê 4 vezes mais do que deu para mim. As pessoas, assim. Que eu vejo que o crente hoje está frio. Sim. Parece que ele entra na igreja e esfria rápido. Porque a expectativa dele não é conhecer Deus, é resolver os seus problemas. E está tudo certo. Sim. Geralmente começa assim. Começa assim. Eu tinha essa mistura. Eu já carregava dentro de mim. Sabe aquela... Tem uma passagem que eu acho que é o irmão de Pedro, que fala assim, vem, vamos ver aquele de quem os profetas falavam. Ele já esperava a vinda do Messias. Como eu esperava a vinda do Messias, só não sabia que o nome era isso. Acho que todo mundo já nasce com essa vontade, né? Com esse espaço que só Deus preenche. E né? as pessoas não sabem. Claro, aí umas vão procurar nos bens materiais, nas religiões que tem pelo mundo afora. A pergunta isso responde à essência da vida? Porque só Jesus tem essa resposta, mais ninguém. Então, eu frequentei outros lugares, eu via coisas sobrenaturais acontecendo, mas quando eu olhava para o meu íntimo, alguma coisa desconfiava daquilo. Sim. Falava, isso é truque da mente. Isso aí realmente mas não vai fazer bem. Então, as respostas vinham. Quando eu comecei, a gente hoje aponta para o telefone, né? Quando eu abri a Bíblia pela primeira vez e comecei a ler, tudo se resolveu dentro de mim.
Tudo começou a se As resolver. respostas estão lá, né? Todas as respostas daquilo que eu... Claro que não é uma bússola, né? Sim. Mas tudo que eu precisava saber a respeito da vida, ali responde tudo. Foi o que aconteceu comigo também. Comecei a ler o Evangelho de Mateus ali em diante. Começar no Evangelho, no Novo Testamento, acho que é um pouco mais... Eu não conseguia mais parar de ler. E eu nunca gostei de ler. Eu também não. Gostei. Aí comecei a ler e falei, gente, mas é isso que tá dando errado. Eu tô fazendo isso aqui tá escrito outra coisa. E aí, aí que entra, eu acho que é pra gente finalizar, né? Essas variáveis todas que você contou da tua história, que tem na mente, qualquer pessoa que eu chamar aqui, essas variáveis que Deus já conhece o futuro, a gente quer interpretar elas. Uhum. E a gente só tem que confiar. Né? Então, assim, é vontade plena de Deus que, de repente, teu pai tenha saído com... Não é questão disso, é uma questão que Deus já sabia de tudo que precisava acontecer para você encontrar ele naquele dia, encontrar ele, ter essas experiências, e hoje está aqui, está a família no Senhor, e comigo também, né? Então, não sei, eu acho que a gente tem que parar de tentar entender essa... Eu falo por mim, eu sou ainda... Tem essa racionalidade ainda em alguns pontos, né? Mas se eu não fizer isso, a pessoa lá não vai acontecer aquilo. Como é que você sabe se vai, não vai acontecer? Só confia no que está aqui. Aquela pergunta que a gente fazia lá atrás, assim, ó, e se eu tivesse tomado outra decisão? Mas não tomou. Sim. Esquece que você tomou. Eu vejo que os temperamentos passivos têm muito disso, né? Sim. Eu não tenho esse tipo de... Eu já tomei, já foi. Agora eu preciso saber assim, como é que eu resolvo agora? Sim. Né? Então, essas perguntas, né? Isso, o diabo, ele faz a pessoa perder tempo quando a pessoa está passando por dificuldade. Mas será que eu tomei a decisão certa lá atrás? Mas agora não importa mais, você já tomou. E Deus vai resolver tanto uma quanto outra. Sim. Se você está com ele preenchido dentro de você, ele vai resolver, ele vai te dar solução. Sim. Não importa quantas coisas eu fiz, quantos erros eu cometi, iguais, que Deus resolveu de forma diferente. Várias vezes. Sim. Várias vezes. E o quebrantamento, né? O sofrimento, ele é necessário porque aí você para de tentar fazer por você e tentar entender, né? Que nem você falou, Senhor, o que eu faço? E tu sabe que o Danilo, assim, ó, nas últimas mensagens, não sei quanto tempo a gente tem, as últimas mensagens o ministro tem falado sobre humildade, né? E uma coisa que demorou muito, eu vejo que demora muito na mentalidade do cristão é o seguinte: quando a gente está sofrendo, a gente quer que Deus resolva o fator que está causando o sofrimento. Mas ele não entende que o fator é a soberba da vida, é a falta de humildade. Então Deus está jogando sobre você, permitindo que chegue em você um problema, não para que você resolva, mas para que você seja humilde e ele resolva. Sim. Ele até falou essa semana: não tente sair do sofrimento por sua própria conta. Muitas vezes eu estava sofrendo e Deus resolveu o problema. Outras vezes Deus falou: a minha graça te basta. Precisa ser assim, né? Isso. Eu não vou resolver esse problema porque eu estou resolvendo um problema dentro de você. Você não tem humildade suficiente ainda. Eu preciso que essa pressão sobre você continue. Porque na hora que eu solto, tu achaste um pavão. É bem isso mesmo. Então, aí é o que o crente faz? Vai procurar qual é o pecado que ele cometeu que justifique aquele problema. O pecado é você. É a tua natureza. Você não tem humildade. Quando você para e fala assim: eu aceito. Eis-me aqui. Tá bom, Senhor. É isso que o Senhor quer? O Senhor quer que eu passe por esse sofrimento? Eu aceito. Foi assim que Deus mudou minha vida, que eu falei lá de Barueri, né? Quando eu falei assim: não adianta, gente, eu estou aqui tentando pegar Deus como um solucionador dos meus problemas externos. E eu tenho um problema interno que não se resolve. Eu não tenho humildade. Toda vez que Deus traz uma dificuldade, eu vou reclamar, murmurar e dizer que ele é injusto. Aí ele fica olhando e dizendo: não sou injusto. Mas você não tem humildade suficiente. Você não aceita o que eu trago para você. Quando essa chave mudou dentro de mim, eu passei a ter paz. Eu comecei a olhar o problema, os problemas continuaram chegando. Mas a primeira coisa que vinha assim, ó, a primeira coisa que lembrava da capa daquele livro, A Injustiça da Parte de Deus, lembrava muito daquilo. Essa pergunta aí, né?
E dentro de mim, a minha vontade era dizer, tu é injusto. Mas aqui na minha cabeça, na minha mente, eu sabia que ele não era injusto. Então começou uma guerra entre o Cristo que está na minha mente e as minhas vontades e emoções. E aí, de tanto você negar esses sentimentos, em oração, falar, Deus, eu não aceito esse sentimento de que tu é injusto. Eu sei que isso é da carne, eu sei que isso é a natureza pecaminosa, mas ela vem muito forte dentro de mim. Eu preciso que o Senhor... Guarda minha boca, não deixa eu murmurar, não deixa eu reclamar, mas eu estou sentindo isso, né? E mude esse sentimento dentro de mim. Faz eu me convencer de que o Senhor é justo. E aí Deus vai mudando, né? Ele vai mostrando, tá vendo? Você está passando por isso pelo que você fez, não pelo que eu estou fazendo para você. Eu não sou culpado do que você está fazendo. Isso é uma consequência do mundo espiritual. Você desobedeceu, isso vem contra você. Então agora quando eu vejo que a tribulação vem, eu já falo assim, eu já baixo a cabeça e falo assim, é culpa minha. É isso mesmo. Antigamente eu botava na conta de Deus. Mas é isso aí, irmão. Queria te agradecer mais uma vez por esse bate-papo aqui super edificante. Me ajudou demais também, me mostrou algumas coisas internas aqui, lógico, eu não compartilhei aqui, né, mas Deus trabalha dessa forma. Eu conhecia um pouquinho só da história do irmão, não conhecia tudo, né, esse trajeto. Só sabia do irmão Flávio do Rio de Janeiro, né, o irmão sempre muito brincalhão, muito animado. Hoje a gente conseguiu conhecer mais essa história e quem está assistindo aí vai assistir também. Com certeza vai se encaixar em algum momento, às vezes da questão do pai, da rejeição, de falar com Deus, do sobrenatural. Queria te agradecer demais e você deixar um recado final para as pessoas aí que estão assistindo e irão assistir. O recado Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esse versículo, ele é o mais... a gente não pode botar tamanho da verdade, né? Porque a verdade é uma só. Mas ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E não há outra forma de você achar o caminho e a verdade. Então, eu, durante toda a minha vida, eu queria saber se existia um caminho. Se existia uma verdade. E se a vida era eterna. Eram as minhas dúvidas. De onde eu vim, o que eu tenho que fazer aqui, para onde eu vou? Caminho. É a base, né? Verdade. Existe o que eu penso, realmente é o que tem que ser? Existe um Deus que estabeleça uma verdade? Eu tinha essa dúvida. E a vida era... Por que eu sempre fui um cara muito animado, mas quando o assunto era Deus, eu botava a cabeça no meu travesseiro e eu tinha medo da morte e perguntava, será que Deus existe? E eu vejo que esse clamor que eu tinha subjetivo foi respondido por Deus. Então, nunca duvide, né, de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por mais dificuldade que você tenha, por mais tribulação que você passe, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E isso ele não é imutável. Não há injustiça da parte de Deus. É imutável isso. Muito obrigado, meu Deus abençoe tua vida. Amém a todos que vão assistir.